Olá, como vai você? Espero que você esteja super bem. Seja bem-vindo a mais uma aula de introdução à filosofia, perdão, a mais uma aula de introdução à filosofia. Nesta aula de hoje, nós vamos abarcar um tema importante desde a Grécia Antiga, tá? É o tema felicidade em Aristóteles. Como Aristóteles vê a felicidade, como ele pensa o critério da felicidade e a felicidade que ela está baseada junto com um elemento que nós vamos chamar de ética. Então, para Aristóteles, a felicidade resume-se num dos principais objetivos do pensamento ético. Tá? E para falar a respeito de felicidade, nós temos que remontar, tá, novamente ao pensamento, à estrutura do que é ética e a função da ética dentro desse contexto fundamental. Então, segundo Aristóteles, o pensador estagirista, ou seja, o pensador macedônico Aristóteles, que onde ele nasce é a Macedônia e não propriamente a Grécia, ele desenvolve diversas abordagens acerca do conhecimento humano, a respeito da divisão das ciências, a respeito do pensamento político, a respeito da lógica e, por fim, o pensamento ético. Tá? E na ideia das ciências, ele vai fazer uma divisão do pensamento científico. E dentro dessa divisão das ciências, ele coloca a ética como uma ciência prática. Então, dentro deste conhecimento, dentro dessa esfera de conhecimento, a felicidade seria uma finalidade das ações humanas, uma finalidade ou objetivo das ações humanas seria propriamente a felicidade. Mas nós temos que entender mais detalhadamente como Aristóteles realmente pensava a felicidade e quais eram os pormenores acerca dos ensinamentos do filósofo a respeito dessa tal felicidade. A felicidade em Aristóteles, é importante lembrar que temos dois elementos fundamentais. Primeiro, o indivíduo e depois a sociedade ou o coletivo. Então, essa felicidade, ela não é somente individual. Essa felicidade, ela vai buscar o elemento máximo da sociedade, ou seja, vai buscar a base da coletividade. Então, o pensamento ético de Aristóteles pressupõe tanto o campo individual quanto o campo coletivo. No campo individual, a ética nas ações individuais ou nas ações do indivíduo, certo? No campo político, no campo coletivo, entra a política, visando o bem-estar coletivo ou o bem-estar social, ou visando o bem comum. Então, para Aristóteles, a felicidade terá uma ligação direta com o chamado bem comum, ou seja, o bem para todos, ou seja, o princípio de igualdade para todos os indivíduos dentro da sociedade. E visando essa ideia, a possibilidade do pensamento ético, a possibilidade do pensamento político em Aristóteles, então, nós concebemos a sociedade grega como um princípio de organização social da civilização antiga, certo? E por isso nós temos na Grécia Antiga um princípio que é fundamental, aliás, alguns princípios que são fundamentais. O primeiro princípio seria o princípio de isonomia, tá? Ou seja, todos são iguais perante a lei. O segundo princípio seria o princípio de isegoria, tá, ok? Todos são iguais mediante a estrutura de poder. E isocracia, todos têm o mesmo poder de fala, ou seja, o mesmo poder de estabelecer a fala. Lembrando que essa ideia de participação política, essa ideia de isonomia, isocracia e isegoria são princípios fundamentais para o chamado cidadão. Somente quem era cidadão poderia participar das ações e das decisões políticas. Então, nós sabemos que na Grécia Antiga era uma sociedade organizada, em Atenas, principalmente o modelo político da Grécia Antiga, era organizado de tal forma que somente os cidadãos tinham direitos políticos, somente os cidadãos poderiam decidir o bem-estar da sociedade, poderiam decidir os destinos da sociedade, e nem todos os indivíduos eram considerados cidadãos. Por isso que, dentro da estrutura do pensamento grego em Atenas, na Grécia Antiga, pressupõe-se que a felicidade era uma busca de
estabelecer o bem-estar social, porque nem todos participavam da política. Então, alguns indivíduos, chamados cidadãos, tinham a responsabilidade de promover o bem-estar coletivo, tá? Ou seja, essa ideia de felicidade em Aristóteles, tá? É uma extensão da própria ética. Então, nós vamos abordar alguns elementos a respeito dessa extensão da própria ética. Então, vemos assim, em sua obra Ética Nicômaco, o filósofo se põe ao exame da moral enquanto doutrina do caráter, de modo inteiro subordinado à felicidade. Pois, segundo Aristóteles, é por esse motivo que se a felicidade deve ser adquirida pela aprendizagem, pelo hábito ou por alguma espécie de exercício. Então, ele deixa bem claro a ideia a respeito da origem da felicidade ou da forma com a qual nós vamos adquirir esse elemento ou essa possibilidade da chamada felicidade, certo? Aí diz assim, segundo Aristóteles, a felicidade, portanto, uma vez tendo considerada alguma coisa final ou completa e autossuficiente, é a finalidade visada por todas as ações. Por favor, eu quero que você grave, quero que você marque, quero que você escreva 20, 30, 40 vezes essa pequena frase. A felicidade é a finalidade de todas as ações humanas. Então, tudo aquilo que você faz, ou tudo aquilo que o ser humano desenvolve, tudo aquilo que o ser humano pensa, tudo aquilo que o ser humano faz agir, é visando a felicidade. Seja ela qual for, seja o elemento independente da possibilidade do indivíduo ou do coletivo, a felicidade está como um objetivo de alguma forma. Ou seja, ser feliz obtendo dinheiro, ou seja, sendo feliz obtendo honrarias e diversas outras possibilidades. Mas o objetivo máximo de toda ação humana é a felicidade. Você nunca vai desenvolver uma ação visando ser infeliz. Então, toda e qualquer ação desenvolvida pelo ser humano, ela visa a felicidade. Você, por exemplo, aluno do primeiro ano do ensino médio, você não vai estudar para reprovar no final do ano, pelo menos creio eu. E se você estuda, tá? Chega no final do ano, você vai alcançar a sua aprovação e alcançando a sua aprovação, com certeza você estará feliz. Então, o objetivo de você estudar é a felicidade que você vai encontrar na sua aprovação. Portanto, essas relações entre a ação humana e a felicidade são evidentes, tá? Aí diz assim: na vasta obra de Aristóteles, percebemos que da mesma maneira é inconcebível pensar ética e política de maneira dissociada. Então, eu posso pensar a ética e a política de maneira coletiva e não de uma maneira individual. Também é impossível pensar a ética desligada da felicidade. Então, é impossível eu estabelecer qualquer possibilidade de ação humana desvinculada com o objetivo máximo que é a felicidade. Então, o objetivo máximo das ações humanas é a felicidade. Não se esqueçam disso. Então, diz assim: eis que lembramos a famosa sentença de Aristóteles, na sua obra Política. Ele diz assim: é evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem, que é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade. É aquela ideia que nós comentamos lá atrás, em alguma aula nossa a respeito da política de Aristóteles, falando do chamado zoon politikon, ou seja, o homem é um animal político. E se ele é um animal político, quer dizer que ele vive em sociedade. E ele vivendo em sociedade, ele tem que buscar o bem-estar coletivo. E esse bem-estar coletivo nada mais é de que agir bem e promover o bem para a sociedade na qual ele vive, a qual ele pertence. Então, essas possibilidades desenvolvem-se dentro de um ambiente recheado de ética e
política. Então, não se pode viver dissociadamente a ética da política. E, ao mesmo tempo, tanto a ética e a política vão visar a felicidade do homem, vão visar a felicidade do próprio indivíduo, certo? Aí diz assim: a felicidade como um fim humano, ou seja, a felicidade como objetivo do ser humano. Aristóteles concebia que as ações humanas, conforme as virtudes, nos levam à felicidade. Ótimo, maravilha. Argumentava que ele, quanto mais o homem exercitava a virtude, mais virtuoso ele seria. Um homem virtuoso e bom consegue aliar força e inteligência e utiliza bem sua riqueza para melhorar o seu intelecto. A ética é, portanto, um exercício prático de conhecimento das ações e escolhas. Então, todas as suas ações, todas as suas escolhas que são feitas, elas são feitas mediante uma ação ética, um tipo de comportamento, ou seja, uma decisão, uma ação que você toma, ela tem consequências diretas na sua vida, tem consequências diretas em relação aos pressupostos éticos das quais você faz parte, certo? Consequentemente, a ação ética, de acordo com ele, necessariamente passa pelo equilíbrio, evitando tanto excesso quanto a falta, ou seja, a felicidade ela nunca é em excesso, mas também ela nunca pode ser em falta. Assim diz ele na sua obra A Ética Nicômaco, diz assim: a felicidade não é uma certa disposição de caráter, porque se o fosse, poderia ser possuída por um indivíduo que passasse a totalidade da sua vida adormecido, tá? Vivendo a vida de um vegetal, ou por alguém que estivesse mergulhado no mais profundo dos infortúnios. Então, a felicidade é uma busca constante. A felicidade é resultado das suas ações. Por isso, se você age de maneira mal, você não será feliz. Se você age de maneira boa, ou buscando o bem, você sempre irá promover a felicidade. É claro que nos dizeres da Aristóteles, tá ok? Portanto, nos dizeres da sociedade moderna, na sociedade contemporânea, você pode até promover o mal e ser feliz. Só que isso terá consequências seríssimas, consequências graves na sua estrutura de pensamento ou na sua estrutura de vida, certo? Diz ainda assim, Aristóteles nos diz que as atividades desejáveis em si mesmas são aquelas que visam a nenhum resultado além do exercício da própria, ou seja, desenvolver a própria ação para poder estabelecer um conhecimento mais amplo dessas ações. Ou seja, a felicidade tem em si, na visão de Aristóteles, tá, alguns componentes, dentre eles o entretenimento, ou seja, o dado da diversão. A partir daí, ele chega à conclusão de que a conclusão é que a felicidade não se encontra nos entretenimentos. A felicidade se encontra diretamente numa condição de paz de espírito, ou, como os gregos costumavam dizer, a felicidade consiste na ataraxia. Grava essa palavra, ataraxia. Ataraxia significa paz de espírito, ou ainda, você vai encontrar em alguns livros, em alguns manuais, a palavra imperturbabilidade da alma, ou seja, ficar tranquilo, tranquilo. Então, fazer do entretenimento o objeto das nossas buscas sérias e de nosso esforço ser a figura um tolo, ou seja, sumamente pueril. Então, buscar a felicidade somente nos dados ou nos elementos das diversões não vai me deixar contente, ou não vai me deixar por inteiro nesse contexto da felicidade. Então, como dissemos, para a busca da felicidade, ou seja, uma vida boa e feliz, Aristóteles sustenta que o objetivo do homem é alcançá-la através das virtudes e da moderação. Vejamos aqui um trecho do pensamento dele a respeito disso. Mas se a felicidade consiste na atividade de acordo com a virtude, é razoável que seja a atividade de acordo com a virtude maior, ou seja, com busca do bem, tá? E esta
E essa será a virtude maior para nós. É a atividade de parte de que parte, aliás, atividade de parte de nós mesmos em harmonia com a virtude que ele é própria, consistirá na perfeita felicidade. Ou seja, a perfeita felicidade é uma prática constante das ações humanas, ou seja, as ações éticas, o pensamento ético, as boas ações humanas conduzem todos os indivíduos, conduzem, aliás, o indivíduo ao elemento que nós chamamos de felicidade, tá ok? Portanto, dizemos assim que a respeito do pensamento de Aristóteles, ainda ratificando essa perspectiva, Nadir Pickler diz assim: são as ações do homem conforme as virtudes que levam à felicidade, não as ações contrárias às práticas virtuosas. Pronto, praticamente fechamos o entendimento a respeito de felicidade em Aristóteles. Então, para Aristóteles, a felicidade seria uma prática constante das virtudes, ou seja, você aprende a ser feliz. Tá? Então, a felicidade é uma prática que vai conduzir o indivíduo a estabelecer as suas virtudes. E estabelecendo as suas virtudes, obviamente, alcançará a felicidade. Portanto, a felicidade está conectada nas atividades práticas da razão. A virtude da prudência consiste em saber discernir e deliberar e calcular bem as ações do homem, isto é, escolher os meios necessários para alcançar um bom fim. Pronto. É, estrategicamente, nós podemos falar então que a felicidade para Aristóteles nada mais é do que uma prática constante das ações dos próprios ser humano. Então, assim, ética e política são duas partes distintas de um mesmo corpo investigativo. Para Aristóteles, em ambas há diferentes de outras ciências do ponto de vista aristotélico, ou seja, a ação em conformidade com o particular de cada um e as felicidades delimitadas pela comunidade política a qual pertence, ou seja, eu promovo tanto a felicidade individual, quando eu promovo a felicidade individual, o conjunto de pessoas felizes vão promover a felicidade coletiva ou a felicidade de toda a sociedade, tá? Só mais um pouquinho. O caráter ético no alcance da felicidade. Segundo Pickler, tá? Ou Pickler, a virtude moral não é natural, e nem tão natural, mas a natureza dá ao homem a potencialidade de adquiri-la. Então, mais um pouquinho aqui embaixo a gente diz assim: algumas formas de virtudes são chamadas virtudes intelectuais e há outras virtudes morais, tá? A sabedoria, o entendimento e a prudência são virtudes morais. Ao descrevermos o caráter moral, não dizemos que se trata de um sábio ou de um capaz de entendimento, mas que é uma pessoa moderada ou uma pessoa sóbria, ou seja, a felicidade está no elemento da moderação e da prudência. Você ser um indivíduo prudente pressupõe necessariamente ações ligadas ao desenvolvimento do seu pensamento político ou do seu pensamento ético. Portanto, a felicidade seria essa prática constante que todo indivíduo faz para buscar sempre o bem, lembrando sempre que a felicidade é o objetivo das ações humanas, tá ok? Então, estabelecido essas ideias, nós precisamos categoricamente fazer alguns exercícios que já foram deixados como tarefa e precisamos rever com o apoio e a explicação para nós entendermos o porquê das respostas a respeito do nosso texto. Então, vamos pegar o nosso livro-texto, o nosso livro de filosofia, ou livro, ou apostila, vamos pegar o nosso material, tá? Esse nosso material lindo e maravilhoso. Vamos pegar a página 72, os exercícios desenvolvendo a habilidade.
Vocês podem acompanhar por aí, pegue um material de anotação, um lápis, uma caneta, pegue uma borracha para a gente fazer as nossas devidas correções, tá? E, portanto, nós podemos estabelecer uma análise a respeito disso que nós acabamos de falar, a respeito da ética e a respeito da felicidade. Ou, portanto, a nossa ideia hoje é fechar os elementos acerca da felicidade, da ética e provavelmente, provavelmente e adequadamente as nossas resoluções de exercício. Então, pegamos o exercício de número 1, tá? Desenvolvendo habilidades, da página 72, Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? O texto é de Platão e Aristóteles, aliás, o texto é de Zíngano a respeito de Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia. Então, vamos lá. Acredito que vocês já pegaram o material, já estão com o material aberto, página 72. Vamos começar a nossa resolução do exercício. Então, pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões, em evidências e questionar tudo o mais a fim de descobrir seu sentido último, tá? Então, a respeito do pensamento Platão e Aristóteles, diz assim: Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores em linhas gerais, que refere-se a o texto nosso, ou as nossas alternativas, vamos dizer assim, refere-se à adoção da experiência e do senso comum como critério da verdade, ou podemos estabelecer que o senso comum nunca foi adotado por Platão e Aristóteles. Eles sempre buscaram o conhecimento filosófico e o conhecimento científico para a explicação base dos seus elementos, ou para a explicação base dos seus fundamentos. Então, letra B, incapacidade de a razão confirmar o conhecimento, o resultado das evidências empíricas. Não, 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 não. Aí nós vamos entrar em contradição, porque a razão confirmava os resultados das evidências empíricas para Aristóteles. Para Platão, não. Para Platão, a razão negava os princípios da evidência empírica. Então, joga fora. Letra C, pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. Não dá para legitimar a verdade somente por meio da experiência. Eu tenho que ter o conhecimento racional acerca dessas experiências para formular um entendimento. Então, joga fora. Letra D, a defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Independente se o indivíduo é honesto ou não, eu posso pensar a verdade. Portanto, incorreta, joga fora, por favor. E sobrou, então, a letra E, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. A partir daí, marca a alternativa E como verdadeira, porque a possibilidade do conhecimento verdadeiro só se vem com a confirmação racional das minhas experiências que foram estabelecidas. Então, dentro desse conhecimento, dentro dessa possibilidade, nós podemos desenvolver, tá, o pensamento científico, a estrutura do pensamento em Platão e Aristóteles. Tá? Exercício número 2, Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? O exercício do Exame Nacional do Ensino Médio, a gente fala assim, aqui a gente começa os exercícios que vão bater diretamente com aquilo que a gente acabou de falar a respeito das virtudes, a respeito da felicidade, a respeito da ética e da política. Então, ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante, conforme nós lemos agora há pouco no texto que a gente estava analisando. Então, no entanto, louvamos também o sábio,
referindo-se ao hábito, tá? E os hábitos dignos de louvor chamamos de virtude. Então, o hábito nada mais é do que a prática constante que leva à virtude. Então, para que eu seja virtuoso, eu preciso estabelecer uma prática constante, porque não há possibilidade de prática constante, de virtude ou de felicidade, sem o estabelecimento de uma prática constante. Então, a partir desses elementos, nós podemos desenvolver a concepção de que a virtude ela é uma atitude que você vem adquirindo conforme o tempo, ou seja, você adquire conforme o tempo vai passando, conforme as suas experiências vão desenvolvendo. Então, vejamos, em Aristóteles, o conceito de virtude ética, perdão, expressa então, virtude ética. Letra A, excelência de atividades praticadas em consonância com o bem comum. Pode ser uma afirmativa verdadeira para nós. Por quê? Nós acabamos de falar que as atividades praticadas em consonância com o bem comum, ou seja, as práticas, as ações do indivíduo devem estar ligadas diretamente com a busca do bem. E esse bem comum é o resultado da ação coletiva, das ações da própria sociedade num contexto de coletividade. Então, podemos colocar a letra A como uma alternativa correta, mas vamos analisar o restante para ver se a gente encontra uma outra possibilidade. Letra B, concretização utilitária de ações que revelam a manifestação de propósitos privados. Utilitária, então eu só vou utilizar essa ação para alcançar os meus propósitos individuais? Não, joga fora. Eu vou utilizar essas ações para, além dos propósitos individuais, eu promover o bem comum, ou seja, o bem coletivo. Então, joga fora a letra B. Letra C, concordância das ações humanas aos preceitos emanados da divindade. Não, tira a divindade daí. Então, a respeito da letra C, concordar as ações humanas, ou seja, estabelecer o acordo entre as ações humanas e os poderes divinos. Então, não é essa a possibilidade que a gente precisa. É uma prática do ser humano e não tem nenhuma relação com as ações divinas. Joga fora a letra C. Letra D, realização de ações que permitem a configuração da paz interior. Relação de ações que permitem a configuração da paz interior. Então, realização de ações que buscam o bem comum e não para promover somente a paz interior. Então, joga fora também a letra D. Sobrou letra E, manifestações de ações estéticas coroadas de adorno e de beleza. Então, nada a ver, nenhuma das respostas são corretas, a não ser a resposta à alternativa letra A, excelência de atividades praticadas em consonância ao bem comum, ou seja, a finalidade das ações humanas é o bem comum. Então, joga fora todas as outras alternativas e fica somente com a alternativa de letra A. Então, a excelência das atividades praticadas em consonância ao bem comum é um conceito de virtude ética que está expressa nessas ideias, certo? Então, exercício de número 2, resposta letra A. Exercício de número 3 vai passar direto a respeito da ação coletiva, ou seja, do bem comum coletivo ou das atividades políticas, das atividades públicas. Então, nós temos dois textos curtinhos para a gente poder analisar. O texto número 1 refere-se a obra de Tucídides e o texto número 2 refere-se à obra de Aristóteles. Então, vamos lá. Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação, ou seja, mostra
claramente a ideia que nós acabamos de citar lá atrás a respeito dos cidadãos em Atenas, um grupo seleto de pessoas que eram chamadas de cidadãos. E falamos também a respeito da ideia dos chamados dos interesses públicos e não dos próprios interesses. Então, vejamos o texto 2 de Aristóteles. Um cidadão integral pode ser definido nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas por duas pessoas duas vezes pela mesma pessoa, perdão, ou somente podem ser depois de certos intervalos de tempos pré-fixados. Ou seja, aqui a gente está falando da ação política, dos interesses públicos da sociedade ateniense. Portanto, refere-se diretamente à ideia de que a participação política era muito importante dentro do grupo de chamados cidadãos. Então, para você ser chamado cidadão, você teria uma possibilidade de participação política. Então, comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo ou pela, tá? Pelo prestígio social, pelo acúmulo de riquezas, pela participação política, pelo local de nascimento ou pelo grupo de parentesco. 10 segundos para você poder pensar. Então, prestígio social, acúmulo de riqueza, participação política, local de nascimento ou grupo de parentesco. Pensa aí, 10 segundinhos. Acertou quem marcou a letra C, tá? A resposta correta é a letra C, participação política. Os dois textos falam a respeito dessa ideia, onde definem os interesses públicos, os interesses coletivos ou os interesses dos cidadãos para o bem-estar da sociedade, tá? Então, a defesa do bem-estar da sociedade está ligada diretamente à estrutura ou ao pensamento que nós vamos chamar de pensamento político, o pensamento que vai buscar diretamente os elementos para a felicidade, certo? Exercício 3, certo? Exercício 3, opa. Exercício 3, resposta correta, então, letra C. Vamos passar para o nosso exercício número 4, Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, uma questão específica, uma questão que vai bater diretamente com a nossa ideia a respeito da felicidade. Então, diz assim: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados, como na inscrição existente em Delfos, das coisas, a mais nobre, a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. Entre essas, a melhor nós a identificamos como a felicidade. Então, a felicidade como elemento fundamental das ações humanas. Eu já falei uma, já falei duas, já falei 3, 4, 5 vezes eu falei isso na aula de hoje. Portanto, vejamos, ao reconhecer a felicidade, na felicidade, a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles identifica como. Aí você vai analisar as questões, porque praticamente eu já dei a resposta durante o decorrer da aula. Então, vamos lá. Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. E a letra E.
levando em consideração tudo aquilo que a gente disse desde o início da aula a respeito do elemento chamado felicidade, podemos afirmar categoricamente que a resposta do exercício, a resposta adequada deste exercício é a letra, vamos lá, é a letra C. Acertou quem marcou a letra C. Então, o objetivo, ou seja, a finalidade das ações e das condutas humanas é a felicidade. Portanto, não esqueçam disso. A sexta vez que eu já falei, vou falar a sétima vez. Então, o objetivo e a finalidade das ações e das condutas humanas é a felicidade. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu almejo mediante a busca da felicidade. Então, é impossível, tá, agir sem visar um bem, sem visar um elemento da própria felicidade. Para a gente continuar, vamos entrar nos exercícios complementares. Talvez dê tempo da gente fazer pelo menos um exercício dos chamados complementares. Então, vamos começar da Universidade Estadual de Maringá, o exercício número 1, que fala a respeito também das questões da ética e da própria felicidade. Então, diz assim: na Ética a Nicômaco, Aristóteles afirma: então, quando a amizade é por prazer ou por interesse mesmo, duas pessoas más podem ser amigas. Ou então, uma pessoa boa e outra pessoa má. Ou uma pessoa que não é nem boa nem má. Pode ser amiga de qualquer outra espécie, mas, pelo que são em si mesmas, é óbvio que somente pessoas boas podem ser amigas. Na verdade, pessoas más não gostam uma da outra e não, a não ser que obtenham algum proveito recíproco. Então, vamos lá. A partir do trecho citado, assinale as alternativa as correta as, tá? Ou seja, é uma questão somatória que a gente vai fazer. Alternativa 1. Amizade comporta uma esfera de interesses particulares? Sim ou não? Alternativa 2. A amizade, em alguns casos, é consequência de condicionantes pessoais dos amigos. Sim ou não? 4. As amizades desinteressadas não existem, visto que alguém sempre tem a ganhar em relação. Então, volta aqui. A amizade comporta uma esfera de interesses particulares. Correto. Então, a gente vai marcar como correto, tá? Porque comporta realmente os interesses de cada indivíduo. Eu tenho interesse nessa pessoa ou eu tenho interesse naquela outra pessoa. Não no interesse, como eu posso dizer, no interesse financeiro, no interesse econômico, mas numa possibilidade de me atrair a um entendimento, a um próprio interesse, certo? 2. A amizade, em alguns casos, é consequência de condicionantes pessoais dos amigos. Também está correta, é uma afirmativa correta. Agora, alternativa 4. As amizades desinteressadas não existem. Ora, estamos cheios de exemplos pelo Brasil afora. Você tem amigos, eu tenho amigos, diversas pessoas têm amigos que não têm um mínimo de interesse nas pessoas. Então, joga fora a alternativa número 4. 8. A amizade interessada entre pessoas, mas também é amizade. Tá certo. Pessoas más que têm amigos maus, como diz o nosso próprio texto, vão estabelecer um certo tipo de amizade. Então, segundo Aristóteles, por favor, isso não sou eu que estou inventando, isso não sou eu que estou criando. Então, é uma possibilidade dentro do pensamento de Aristóteles. Então, ótimo. 16. A amizade falsa é quando não há interesse ou prazer na relação. Tá. Se é amizade falsa, pressupõe que já há interesse. Então, a amizade falsa pressupõe-se um prazer na relação. Então, a amizade é falsa quando não há interesse ou
prazer na relação. Necessariamente nós podemos ter isso como um elemento falso, porque se não há interesse, então não significa que é amizade falsa. Então, a possibilidade do indivíduo criar uma condição de vida nisso tudo. Então, as nossas respostas corretas são 1, 2 e 8. Portanto, a soma das atividades corretas, a soma dá um total de número 11, se eu não estiver errado com a minha matemática, porque você sabe, né? Professor de filosofia fica muito tempo em filosofia, acaba esquecendo alguns pormenores da matemática. Só que operação simples, aí não, né? Então, provavelmente a nossa resposta correta é a resposta de número 11, a soma da número 11. Mais uma para a gente poder finalizar com chave de ouro. Temos a concordar que a distribuição isonômica, ou seja, igual, princípio de igualdade de todos, tá? Do que cabe a cada um no Estado de Direito, é o que permite, do ponto de vista formal e legal, dar estabilidade às várias modalidades e organizações instituídas no interior da sociedade. Isso leva Aristóteles a afirmar que a justiça é uma virtude completa, porém, não em absoluto, e sim em relação ao nosso próximo. Portanto, de acordo com esta caracterização, é correto dizer que a função própria universal atribuída à justiça no Estado de Direito é conceber e aplicar de forma incondicional ideias racionais com poder normativo e positivo? Pode ser. Letra B. Instituir um ideal de liberdade moral que não existiria se não fossem mecanismos contidos no sistema jurídico? Não, joga fora. Tá? Letra C. Determinar para as relações sociais critérios legais tão universais e independentes que possam valer por si mesmos. Não, ficou muito vago. Promover por meio de leis gerais, a reciprocidade entre as necessidades do Estado e as de cada cidadão individualmente, não, é na coletividade. Então, joga fora, sobrou a letra E. Estabelecer a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isso seja possível por meio das leis. Então, é mais adequada do que a letra A. Conceber e aplicar de forma incondicional ideias racionais com poder normativo positivo e restrito. O que fica pesado aí é o irrestrito. Então, marca, por favor, a alternativa E. Estabelecer a regência na relação mútua entre os homens, na medida em que isso seja possível, tá, por meio das leis. Então, adequadamente, a nossa resposta é a resposta letra E. Conseguimos fazer alguns exercícios que é importante para a nossa revisão a respeito do nosso conteúdo, tá? Portanto, a gente cessa mais um tema em Aristóteles, o tema felicidade e a possibilidade da própria ética, e nós continuamos a nossa abordagem, tá? Espero que você tenha aproveitado a nossa aula e que tenha sido, pelo menos, uma base fundamental para o vosso desenvolvimento do seu sistema cognitivo ou do seu estudo. Tá? Espero que você esteja estudando muito, muito, muito. Não se esqueça que toda segunda-feira, às 16 horas, das 16 horas às 16h45, nós temos um horário de plantão via WhatsApp. Então, vocês podem entrar em contato comigo, eu estarei disponível durante o horário de plantão para tirar qualquer dúvida. No mais, me despeço por aqui, um abraço para vocês, estão morrendo de saudades, tá? Até a próxima, um beijo bem gostoso. Tchau!